Queria começar por cumprimentar o Presidente Michel Temer e com ele todos os políticos aqui presentes, autoridades, cumprimentar em especial o Presidente da Lidl, João Dória Neto, o Governador João Dória, e agradecer-lhe a simpatia que teve em convidar-nos para este evento. E, sobretudo, ao Carlos Marques, com quem fiz uma interligação, e dizer-vos que estou aqui para falar de oportunidades e investimentos, mas também de banca, porque não há economia sem banca, não há banca sem economia. E é por isso que, durante a presidência do Presidente António Saraiva, a CIP se transformou em Confederação Empresarial de Portugal. Do comércio à banca, passando pela indústria. Hoje, a CIP representa mais de 150 mil empresas, emprega mais de 1,8 milhões de trabalhadores e, curioso, somos responsáveis por 71% do PIB nacional. É por isto que nós damos uma grande importância àquilo que é o associativismo. Nestes 50 anos que tem a fundação da CIP, temos participado nas negociações para a implementação de políticas económicas e sociais, tanto a nível nacional como a nível europeu. Sinal é o facto de termos assento, hoje em dia, no Conselho Económico e Social, na Comissão Permanente da Concertação Social e também no Comitê Económico e Social Europeu. Esta semana mesmo, uma delegação da CIP está a participar nos trabalhos da Cimeira Ibero-Americana a decorrer, como sabem, no Equador. A CIP tem sido, nestes anos, um parceiro social reconhecido e ouvido pelo Governo na preparação de políticas públicas em matéria de direito laboral, política social, de economia, fiscalidade, assuntos europeus, comércio internacional, energia, ambiente, educação e formação, responsáveis pela maior parte do quadro legislativo que tem vindo a ser reestruturado e criado nos últimos anos em Portugal, com o objetivo de criar um clima económico e social capaz de potenciar esta nova fase da economia e das relações bilaterais entre os dois países, Portugal e Brasil, no atual quadro de contexto geopolítico e de transição verde e digital que não podemos ignorar. Saliento a importância, uma vez mais, que o associativismo empresarial detém no plano interno e externo. As associações empresariais desempenham um papel essencial através dos serviços que prestam aos seus associados, agrupando setores, regiões, mercados, tecnologias, proporcionando e aproveitando a economia de escala e aglomeração na execução de projetos de internacionalização. Para além de fomentar a comunicação com as associações empresariais relevantes nos mercados externos, estamos a promover a separação do papel facilitador e de coordenação que compete às autoridades públicas, em estreita articulação com a rede diplomática dos países com quem nos relacionamos, do que cabe às associações que desenvolvem estas ações de internacionalização. Sabemos, estamos conscientes disso, que Portugal é um país de tamanho médio na Europa, mas o seu peso e relevância constrói-se e reforça-se nas alianças e na cooperação com os seus principais aliados. As relações Portugal-Brasil, de que já falámos aqui hoje ao longo do dia, são de importância fundamental e cabe-nos manter esta importante aliança para poder caminhar conjuntamente para desenvolver o ecossistema empresarial de ambos os países e também poder ligar e impulsionar o crescimento das regiões em que se inserem. Existe um potencial económico enorme entre os países da América Latina e Portugal que deve e é urgente ser explorado. Trata-se de uma região com cerca de 640 milhões de habitantes, com uma população maioritariamente jovem, com cada vez mais formação, com abundância de recursos naturais, hídricos, alimentares, energéticos e minerais, onde a presença portuguesa já é significativa e suficiente para demonstrar que os mercados são acessíveis e interessantes. Desta forma,
a União Europeia é igualmente um mercado com o qual o Brasil pode e deve relacionar-se, com cerca de 440 milhões de habitantes e que partilha interesses e objetivos comuns. Para tal, salientamos a importância dos acordos de comércio para potenciar as oportunidades de negócios entre Portugal e o Brasil, a União Europeia e a América Central e do Sul. Assim, é extremamente importante concluir o acordo União Europeia-Mercosul e consciencializar o tecido empresarial e governamental para a importância do Global Gateway, por forma a precaver eventuais dependências em relação a outras regiões do globo e poder avançar com vista à transição verde. Estes instrumentos reforçam, no nosso entender, a visão multilateral do mundo, que prefere parcerias e cooperação ao invés de isolacionismo e protecionismo. No que se refere à relação económica bilateral, lembro que as exportações de Portugal para o Brasil, isto como exemplo, têm aumentado. Nos últimos 2 anos, a taxas expressivas, 30% em 2022, 13% em 2023, superando neste último ano, pela primeira vez, os 1.000 milhões. Estão, como é fácil de ver, muito aquém do potencial de oportunidades que o mercado brasileiro representa para Portugal. Em 2023, o Brasil era apenas o 12º principal destino das exportações portuguesas, o que representava 1,3% do total, o que pesa apenas 0,4% no total das importações brasileiras. Quanto às exportações do Brasil para Portugal, estas representaram em 2023 3,5% do total das importações portuguesas, estando fortemente concentradas, como sabem, num único produto, os combustíveis, com um peso de 63%. Há aqui um longo caminho, sobretudo na atual situação geopolítica que estamos a viver. O mercado de matérias-primas alimentares é fundamental, seja o mercado da soja e do milho, face às circunstâncias que a Europa está a viver com os nossos principais fornecedores, como é o caso da Ucrânia. Somos nós, naturalmente, as empresas aqui representadas e as outras, que temos a força para alterar positivamente estes números. Necessitamos de criar condições para o aproveitamento de oportunidades de negócio que permanecem ainda hoje inexploradas, a diversificação dos fluxos comerciais e o desenvolvimento de outras ações. Não obstante, e aproveitando a presença dos dignos representantes políticos, salientamos que cabe ao poder político criar as condições para que o ecossistema empresarial se possa desenvolver e, para isso, necessita de menos burocracia, menos regulamentação. A CIP tem defendido que o tsunami legislativo que acumula regras, regulamentos e obrigações de reporte coloca um fardo pesadíssimo nas costas dos empresários e prejudica a competitividade das empresas deste lado do Atlântico, mas igualmente prejudica o investimento de outras regiões do globo. E sabemos que estamos aqui para também relevar a capacidade de investimento do mercado brasileiro na Europa. Ao nível do investimento entre os dois países, em 2022, o IDE em estoque de Portugal no Brasil totalizou 13,8 mil milhões de dólares, representando uma percentagem significativa do investimento estrangeiro português no Brasil. Este valor foi o maior dos últimos 10 anos. Por outro lado, o estoque de IDE do Brasil em Portugal foi apenas de 4,8 mil milhões de dólares. Isto segundo o Banco Central do Brasil. A cooperação entre os dois países será fundamental. Nos vários encontros com entidades brasileiras, a CIP tem tido a oportunidade de trocar contactos entre empresas de diversos setores, como é o caso do agroalimentar, das energias renováveis, da metalomecânica pesada, farmacêutica, automóvel e química. Podemos fazer mais. Recordo a cooperação portuária que
que poderá ser uma porta de cooperação entre os dois países, sobretudo através de Sines e Pernambuco, como tive a oportunidade de referir recentemente no encontro que tivemos na CIP com a governadora Raquel Lira. Igualmente saliento a importância do digital, que já foi hoje aqui falado, lembrando que o cabo submarino Ela-Link, que liga diretamente Portugal ao Brasil, é um dos projetos mais recentes e inovadores e que permitem uma conexão de dados ultra rápida entre a Europa e a América Latina e que pode ser igualmente o motor para alargar a cooperação entre os dois países. Acredito que neste evento teremos a oportunidade de abordar e refletir sobre temas de enriquecer a nossa relação empresarial. Naturalmente que o LIDE conta com a CIP para reforçar os nossos laços. Estamos disponíveis para toda a colaboração que os empresários brasileiros, mas em particular a organização LIDE, possam e desejem obter de Portugal e podem contar naturalmente com os serviços estruturados da CIP para o desenvolvimento destas relações que nós acreditamos que podem ser frutuosas no futuro próximo. A nossa história é longa, é verdade, e disso falamos muitas vezes, mas nós temos que começar a falar de negócios. Eu costumo dizer, nas empresas por onde passei, em algumas multinacionais, dizer que tudo é importante, mas ao fim do dia o que é importante é que negócios fizemos, como é que avançamos, para onde é que vamos caminhar. Contem connosco, um abraço. Muito obrigado.